Turma do 7º ano, professora Sueli chegando com mais uma videoaula para vocês, a nossa aula de número 7. Significa que estamos nos aproximando do término do conteúdo e, consequentemente, da nossa segunda avaliação. Dentro do nosso conteúdo futebol de campo, vamos falar sobre os esquemas táticos do futebol. Bom, os esquemas táticos no futebol são as formas que os treinadores têm de organizar os jogadores dentro do campo. Lembrando que o goleiro já possui sua zona fixa. Portanto, os 10 jogadores de linha terão que se dividir entre as demais zonas de jogo, que são zona de defesa, zona de meio campo e zona de ataque. Dependendo do esquema utilizado, o time se torna mais defensivo, ou seja, fica mais na defesa do gol, ou mais ofensivo, ou fica mais buscando realizar gols. Então, os esquemas táticos, como a gente já aprendeu as regras, quantidade de jogadores, enfim, agora nós temos que ver a prática, como os jogadores se organizam, como os técnicos, os treinadores organizam os jogadores dentro do campo. E isso é chamado de esquema tático. E como os treinadores vão organizar os jogadores, Ele vai seguir uma sequência, ele vai organizar os jogadores na defesa, os jogadores no meio-campo, os jogadores de ataque. A FIFA ela reconhece 6 esquemas táticos, embora existam outras variações. Esses esquemas são, olha lá, tem 1-1-8, 3-4-3, 4-2-4, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Professora, o que são essas numerações? São as quantidades de jogadores que vão ficar em cada zona. Olha a sequência lá, defesa, meio campo, ataque. No sistema 1-8 quer dizer que é um jogador na defesa, um jogador no meio campo e 8 jogadores no ataque. No esquema 3-4-3 quer dizer que é 3 jogadores na defesa, 4 jogadores no meio campo e 3 jogadores no ataque. E assim vai acontecer com os outros esquemas táticos, 4-2-4, ou seja, 4 na defesa, 2 no meio campo e 4 no ataque. Agora nós vamos ter o exemplo, Vocês vendo como esses jogadores vão se organizar. Então, temos a imagem do campo. Ao lado do campo está marcada a zona de defesa, meio campo, ataque, está ali. Cada nome com a sua cor. Nós vamos utilizar o exemplo do esquema tático 3-4-3, ou seja, 3 jogadores na zona de defesa, 4 jogadores na zona de meio campo e 3 jogadores na zona de ataque. E vamos organizar ali no campo. Então dá para ver, pela cor. 3 na zona de defesa, 4 cores vermelhas ali no meio campo e 3 cores azuis que são o ataque. O número dos jogadores da defesa e do ataque são iguais. Então, como é que eu vou saber se esse esquema tático ele é defensivo ou é ofensivo, Se os jogadores estão mais preocupados em defender ou em atacar o outro time. Nesse caso, o que vai tornar a estratégia mais defensiva ou ofensiva é a função dos jogadores de meio campo. Lembra que no meio de campo nós temos 2 funções, que são os volantes e os meias. Os volantes, eles já são mais voltados para auxiliar na defesa. E os meias, eles já são mais voltados para auxiliar o ataque. Então, vai depender da função que o treinador colocar ali no centro. Não é obrigatório que ele tenha volante e meia. Ele pode decidir colocar no meio campo apenas volantes, por exemplo,
que são especializados em ajudar a defesa, ou seja, o time vai se tornar mais defensivo. Ou ele pode só colocar meias, né? Ou seja, tornando o jogo mais ofensivo, né? Com mais ataque. Então, nesse caso aí, vai depender de quem são os jogadores que vão ficar no meio-campo, de acordo aí com a estratégia do treinador. Temos mais um exemplo de esquema tático, o 4-4-2, ou seja, 4 jogadores na defesa, 4 jogadores no meio-campo e 2 jogadores no ataque. Observando esse esquema tático, percebe-se que o time está mais preocupado com o quê? Com a defesa, né? Ou seja, é um esquema defensivo, porque ele colocou 4 jogadores na defesa e 4 jogadores de meio campo, apenas 2 no ataque. Então, ele já está demonstrando que ele está muito preocupado em manter um time mais voltado para a defesa do gol. Mais um esquema aí. Nesse esquema, é o 3-5-2. 3 jogadores na defesa, 5 jogadores no meio campo e 2 jogadores no ataque. Nesse esquema, embora a quantidade de atacantes, olha lá, a cor azul, né, seja menor do que os da defesa, os jogadores de meio campo estão posicionados de forma mais avançada, o que torna o sistema ofensivo. Então, embora a quantidade de atacantes seja menor do que a quantidade de jogadores na zona de defesa, o treinador, nesse caso, optou por colocar no meio campo jogadores com a função de auxiliar o ataque. Por isso, eles estão aqui na imagem mais próximo do ataque. Ou seja, vamos olhar ali da metade do campo, da metade aqui, do meio campo para lá, nós teríamos 3 jogadores de defesa e um jogador no meio campo auxiliando esses jogadores de defesa. Já na zona de ataque, nós teríamos 2 atacantes, porém 4 jogadores de meio campo auxiliando esses atacantes. Então, torna esse sistema o quê? Ofensivo, né? Um sistema mais voltado para atacar. Então, gente, de forma geral, o que vai tornar esse esquema defensivo ou ofensivo vai ser a escolha da função dos jogadores que vão trabalhar aí no meio-campo. Existem outras variações, outros esquemas táticos, como 5-3-2. Olha lá, 5 jogadores na defesa, 3 meio-campo, 2 no ataque. Já está dizendo que, mais ou menos, que é um sistema defensivo. Assim como 5-4-1, apenas um jogador no ataque, né? E 5 jogadores na zona de defesa. Então, já é um sistema mais defensivo também. Agora, tem outros mais ofensivos. Olha, 3-3-4, 4 jogadores no ataque. 3-2-5, né? 5 jogadores no ataque e apenas 3 na zona de defesa. Durante a partida, esses esquemas táticos podem mudar. Isso vai depender da orientação dada aos jogadores ou por substituição de um jogador por outro de função diferente. Então, sempre que vai iniciar o jogo, o treinador ele monta um esquema tático, né? Vamos montar aqui um esquema tático 3-3-4. Porém, durante a partida, ele pode orientar que os jogadores que estejam no meio-campo auxiliem mais os jogadores da defesa ou auxiliem mais os jogadores no ataque, o que já vai mudar um pouco o esquema tático. Ou substituir, por exemplo, havia 3 jogadores volantes, ou seja, jogadores mais voltados para auxiliar na defesa. E aí, durante a substituição, o técnico optou por trocar um volante por um meia,
né? Por um meia, que é a função do meio de campo, para auxiliar no ataque. Então, durante a partida, o esquema tático inicial, ele sempre pode mudar. Finalizamos, então, a nossa aula número 7. Quero lembrá-los de entregar o trabalho de pesquisa, aquele trabalho inicial que eu pedi, que foi logo no início do isolamento social, tá? Entreguem junto com o segundo caderno de atividades. Até a nossa próxima videoaula.